Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma muito leve, porém muito realista. Meu nome é Andréa Chociai e no meu Instagram e TikTok, @Andréa Chociai. Vocês também vão assistir assim alguns vídeos que vocês vão falar assim, gente, mas essa mulher fala de coisa, né? Mas essa mulher fala. Mas eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Se você está me assistindo pelo YouTube, eu convido você também a se inscrever no nosso canal para não perder todas as notificações de quando sai conteúdo novo. E por falar em conteúdo novo, em sair conteúdo novo, tomei uma decisão. Os nossos episódios do podcast estavam saindo nas segundas e nas sextas, tá? Só que a segunda tá acabando ficando um pouco complicado para mim, porque é o dia da semana que basicamente a gente tem que soltar a semana. E o episódio da sexta, eu tô vendo que às vezes não dá tempo nem da pessoa ouvir ali no final de semana, então estou mudando para terças e sextas os nossos conteúdos aqui do podcast. Mas vocês não vão ficar desamparados, estarei aqui 2 vezes na semana ainda. Diferente do que me pedem sempre lá no Instagram, que tem que ter conteúdo todo dia, tá? Calma, que titia é uma só. E eu tô querendo ser atleta no meio disso tudo, tá, querido? Mas eu prometo que hoje, não saiu ontem, que é segunda, hoje é terça, que o episódio de hoje, ele tá assim, mousse. É um episódio que ele, assim, eu preparei ele, eu até trouxe aqui um rascunho, tá? Porque tem algumas coisas que eu vou precisar trazer para vocês, os conceitos. Eu fiz questão de trazer ipsis literis, como é o conceito aqui. Eu conversei muito sobre isso no final de semana com a minha irmã, desculpa. A gente estava conversando sobre trabalho, a gente estava conversando sobre algumas situações que aconteceram. E a minha irmã, toda hora, ela citava a arte da guerra. André, isso aqui, ó, é arte da guerra, arte da guerra. Minha irmã, ela tá no corporativismo, tem, se eu não me engano, 17 anos, que ela trabalha numa empresa muito grande aqui na região. Eu não sei se ela já é uma multinacional, mas é uma empresa muito grande. E ela exerce um cargo de, assim, alto escalão e há muitos anos neste lugar. E se tem uma pessoa que ela entende do corporativismo, todas as vezes que eu converso é com ela. Fora todas as consultorias que, quando me procuram nessa transição de carreira e tudo mais, geralmente eu pego a galera que está no corporativismo já há muitos anos. E ela falando desse conceito, eu falei, cara, é verdade, eu já li esse livro há muitos anos atrás, A Arte da Guerra. E tinha uns conceitos bem interessantes, e aí eu fui dar uma revisada nele. E falei, cara, como que eu não falei disso aqui ainda neste podcast? Para vocês entenderem o contexto, antes de mais nada, é um livro, tá? Ele hoje é vendido como um livro, mas ele foi escrito como um tratado militar, há mais de 2.500 anos atrás. Então, tipo, tem muito tempo que isso foi escrito. E aí, quando eu falo que o negócio é bom, porque ele se aplica até hoje. E ele foi escrito por um general, eu não sei aqui se é a pronúncia correta, mas é Sun Tzu, eu acredito que seja. E ele tinha técnicas muito inovadoras. Ele era um estrategista militar, ele era general e estrategista. E ele era conhecido por essas táticas onde o foco dele era vencer alguns conflitos sem necessariamente empregar muito esforço ou ter muitos danos. Então a ideia dele era menos combate sangrento, menos batalha e mais vitórias. E aí, por que não, foi pedido para ele escrever esse tratado, então, para que ele ensinasse outros generais, porque a gente está falando de uma China cheia de combates há mais de 2.500 anos atrás, briga territorialista. Então, a ideia era pegar essas táticas dele e ensinar outros generais. Hoje já é um livro utilizado muito por empresários. No esporte, ele é muito utilizado, mas tem conceitos que você pode usar assim na tua vida nos relacionamentos. Então a ideia central dele é sempre evitar o conflito, sempre evitar o confronto direto, usando inteligência, usando planejamento, se adaptando de alguma forma para vencer
sem ter muitas perdas, porque assim, acontecia das guerras acontecerem e no final das contas ter muita perda, usar muita força bruta, muita gente se machucar, perder muitos soldados, tipo assim, eu vencer a que custo, tá? E aí eu elenquei 8 pontos aqui. Por quê? Por que eu quis trazer esse tema pra cá? Porque eu vejo, e vou falar, e assim, num local de fala absurdo meu, que na minha imaturidade, principalmente no trabalho, lembrando que o que eu vou falar aqui para trabalho, é para vida, tá? Mas na minha imaturidade, eu sempre achei que a coisa ela seria vencida no conflito direto, com muito conflito, com muita briga, com confrontos sangrentos, com o trem brabo mesmo acontecendo, sabe? Tinha que ser sangue, suor e lágrimas. Então, eu já falei, inclusive, aqui em outros episódios do quanto tudo eu achava que era um ataque pessoal pra mim. Eu tava sempre brigando com alguém, eu tava sempre colecionando inimigos, apesar de eu não ser, sei lá, um Tiradentes, o Getúlio Vargas da vida, colecionava alguns, não vamos falar inimigo que é muito forte, vamos falar que uns desafetos. E acabava sendo como o que esse general ele tá tentando explicar. Acabavam sendo vitórias com muita dor. Beleza, às vezes eu podia vencer meu ponto, eu podia vencer aqui muito entre aspas uma situação, mas tipo assim, a que custo? Sabe? De ficar muitas marcas, de ficar muitos traumas. Então a ideia aqui que eu quero trazer para vocês é que vocês tenham, já que é um podcast que a gente fala de autoconhecimento, que a gente fala de autodesenvolvimento, que a gente fala de inteligência emocional, por que não ser mais, além de se autoconhecer, mas ter estratégia no nosso agir, no nosso dia a dia? E quando eu tava conversando com a minha irmã, aconteceram algumas coisas e tal, e eu lembro dela o tempo inteiro, ela, cara, não seja burra, faça isso, isso e isso, é estratégia. Porque antigamente eu era tão reativa que eu perdia pessoas, relacionamentos, oportunidades e trabalhos porque eu não agia de forma estratégica. Eu via tudo vermelho na minha frente e não pensava antes de fazer, antes de agir. E trouxe aqui 8 pontos que eu considero assim que vão fazer a diferença no seu dia a dia de trabalho, mas também nas relações de uma forma geral. Ponto número 1, e eu vou estar olhando aqui porque eu não posso esquecer aqui de nenhum ponto, eu preciso frisá-los porque são muito importantes. Ponto número 1. Tema central desse podcast. Conheça muito bem a você mesmo e ao seu inimigo. E aqui vamos colocar inimigo como não somente uma pessoa que quer te destruir. Vamos falar de, às vezes, uma pessoa que você está se relacionando. Vamos colocar o outro. Conheça muito bem a si mesmo e ao outro. Melhor do que a gente usar o inimigo. Porque ele diz assim, ó. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, a gente vai trocar o inimigo aqui pelo outro. Porque a gente pode entender esse conceito também para, por exemplo, o teu marido. Teu esposo aqui. Quanto mais eu entender a mim e a ele, eu posso vencer, como é que ele diz aqui? Não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Como que isso se aplica? A gente tem uma mania de se colocar em alta conta, tá? Então, eu conheço muito bem as minhas forças. Então, Andréia lá do trabalho, a Andréia do Velho Testamento. Então, Andréia lá do Velho Testamento, eu sabia que eu era uma pessoa muito pontual nas minhas entregas. Eu sabia que eu era uma pessoa que não tinha preguiça. Então, você ia me passar uma demanda, eu ia fazer essa demanda. Eu era uma pessoa muito dedicada. Então, se eu não sabia, eu não ia encher teu saco. Eu ia atrás, eu ia dar um Google, eu ia perguntar, eu ia pesquisar, eu ia tentar. Eu era uma pessoa desenrolada, tá? E eu sabia muito de tudo isso. Mas eu acredito que eu não colocava luz sobre as minhas fraquezas, sobre os meus pontos fracos. E quando a gente não vê o nosso lado fraco, você não se conhece de verdade. Porque conhecer só a sua faceta boa, maravilhosa, esplendorosa é uma coisa.
Agora, deixar ali no escurinho, deixar ali escondidinho, lugares da sua alma que você não conhece muito bem, como você reage a determinadas pressões, não é conhecer a si mesmo. Você só está conhecendo o teu lado da glória. E este fato me colocava em situações ruins, porque mesmo com todos estes atributos maravilhosos que eu tinha, em determinadas situações eu perdia o controle, eu perdia a razão, porque o outro me conhecia, apertava aquele gatilhozinho, aquele botãozinho que me fazia estourar e eu perdia completamente a razão. Então eu acredito que quando eu estou no ambiente de trabalho, quando eu estou num relacionamento, quando eu olho pra mim, quando eu pego aquela lâmpadazinha e viro pra mim, eu preciso entender que, beleza, eu sou uma pessoa pontual, eu entrego, eu não tenho preguiça, eu vou lá e faço, eu aconteço, eu sou safa, eu sou desenrolada e tudo mais, mas eu também não tenho paciência para ensinar, eu sou uma pessoa muito controladora, eu quero que as coisas saiam do meu jeito, não gosto muito de mudanças, não gosto de microgerenciamento da pessoa o tempo inteiro perguntando, você já fez, você já fez, você já fez, você já... Não lido muito bem com algumas cobranças desnecessárias. Não gosto de gente muito lenta, não consigo lidar muito bem com gente muito lenta. Não gosto que batam as coisas, enquanto a gente tem um episódio aqui que fala quando o Marco bate as coisas, começa a bater as coisas, começa a me dar uma tiriça. Então, entender hoje esse meu lado é saber que na hora que o outro, aqui o meu inimigo, ele começa a ir por este lado, eu preciso me afastar, eu preciso sair de perto ou colocar mais cautela neste movimento do outro para não reagir como eu sempre reajo. Digo mais do que a mim, conhecer o meu outro. Então, por exemplo, eu vou dar a arte da guerra se aplica no casamento, tá, querida? Vamos lá. Conhecer muito bem o outro. Então, hoje, eu tenho muita maturidade no meu relacionamento de saber, por exemplo, que o Maicon, ele tem dias onde o dia dele tá cinza, tá? Maicon é uma pessoa solar, é uma pessoa alegre, é uma pessoa pra cima, às vezes, em casa não. Mas, geralmente, ele é um cara muito solar. Só que alguns dias ele entra aqui dentro de casa e a vida dele tá cinza. Às vezes em tons pastéis, meio queimados, assim. E nesses dias eu ficava tentando arrancar a forceps uma razão para ele estar daquele jeito. Então eu queria saber o que eu fiz, o que tinha acontecido, e eu ficava apurrinhando o senhor, meu marido, querendo saber o que tinha acontecido. Até hoje, conhecê-lo tão bem que o jeito dele entrar em casa, o jeito que ele fala com a Luli, porque a Luli é a primeira pessoa que ele... primeiro ser dentro dessa casa que ele fala. O jeito dele falar com a Luli, eu já sei que hoje é um dia cinza. Só que hoje, ao invés de usar o forceps, o que eu faço? Primeira pergunta, meu bem, amado, querido, adorado, você tomou o seu remédio? Michael tem que tomar um estabilizador de humor. Você tomou o seu remédio? Tomei. Tá. E aí eu continuo, tento mais algumas abordagens, vejo se está realmente muito cinza o dia dele e digo, seu dia está um pouco cinza hoje, né, querido? Ele está. E aí, o que eu faço? A mulher sabe dificular, cala minha boca. E aí eu paro com essa coisa do é comigo, fui eu que fiz. Não, eu entendo que provavelmente bateu um vento sul, virou a veneta do bonito e ele não tá muito bem e deixo ele na dele. Antigamente isso seria uma batalha campal dentro da minha casa. Isso é conhecer o outro. Isso é no meu ambiente de trabalho eu entender que algumas pessoas, elas vão ser mais difíceis de entender no escrito, eu vou ter que falar. Outras vão ser mais fáceis de executar do que de entender. Então eu preciso conhecer a mim mesmo e o outro para evitar ficar entrando em batalhas desnecessárias. Segundo ponto, que para mim é o tema central do livro do Sun Tzu. A verdadeira vitória é vencer sem lutar. Mas a Andréia do Antigo Testamento era, eu dou uma boiada para entrar e um boi para sair. Porque daí eu queria muito entrar na briga e depois eu fazer qualquer coisa para sair dela. Porque eu não escolhi as minhas batalhas. Eu queria lutar todas, porque eu era a Xena guerreira.
Eu era o Power Hand rosa Megazord. Eu dava conta de entrar até em batalha que não era minha. Porque se tem alguém que comprava briga como ninguém, era assim, ó. Eu via um BO acontecendo, o meu olho, as minhas entranhas, elas já se viravam para aquele BO. E tava a dona Andréia comprando briga pros outros. Os outros faziam as pazes, ficava de bem. Quem que se ferrava nessa história toda? Isso mesmo, dona Andréia Chociai. Esse primor aqui, ó, do autoconhecimento, no alto do seu autodesenvolvimento, por isso eu tô falando, né, Andréia do Antigo Testamento, eu saía comprando tudo que era briga, herdando todo o desafeto alheio possível que me aparecesse. E o amadurecimento me trouxe isso, que a verdadeira vitória é vencer sem lutar. E às vezes tu tá aí nesse trabalho, pegou um inimigo para Cristo e tá achando que precisa vencer na guerra, no ódio, na exposição, em mirar no que ele tá fazendo de errado, em caguetar, em falar pros outros, em chegar em casa estressado, tentar derrubar o cara de tudo quanto é jeito. Quando, na verdade, a situação está pedindo de você diplomacia. Tem guerras, e eu já falei isso em outro episódio, tem guerras que a gente vai ganhar lutando. Tem guerras que é sangue, suor e lágrimas. Mas tem guerras que a gente vai ganhar esperando, observando. Eu vejo isso num lugar que eu trabalhei. E quando eu entrei, essa pessoa fez muita campanha para me derrubar. Muita mesmo, muita. Só que esse tal fulano, que tentava me derrubar o tempo inteiro, é geralmente assim. Em quase todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre fui muito a pessoa super, hiper, mega eficiente. E aí eu começava a me bater com quem? Com outra pessoa eficiente? Não, nunca, né? É com aquela pessoa que é sensor de presença, só trabalha quando alguém tá... Sabe sensor de luz, de presença, que você passa na frente e ele acende a luz? Era esse tipo de pessoa, só trabalhava quando passava alguém, sempre tava muito ocupado, mas tava fazendo porcaria nenhuma. Era esse tipo de pessoa que eram os meus embates, porque eu cobrava desta pessoa, a pessoa dava 1000 desculpas, ela dizia 1000 coisas, geralmente era uma pessoa que tinha uma lábia muito boa, enganava quase todo mundo, as pessoas achavam que trabalhava muito, trabalhava porcaria nenhuma. E eu entrava naquela de eu preciso provar que essa pessoa não está trabalhando, que ela não está fazendo, que ela está me atrapalhando. E a Andréia do Velho Testamento ficava ali batendo e mostrando e provando. Só que se eu parasse para pensar, eu ia entender que eram batalhas que eu venceria esperando. Porque é incompetente. Porque não gosta de trabalhar. Porque não gosta de entregar. Num dado momento, André, mas eu vou ter que conviver com essa pessoa. Se tu tentou, se tu mostrou, se tu falou, o teu superior não quer saber, deixa a pessoa se enrolar. Dá mais trabalho pro fulano. Entrega mais demandas para a pessoa. Quem não gosta de trabalhar vai surtar, vai se estressar, vai reclamar. Mas se você tá sempre ali apizinhando, eu falei, é o fulano, é culpa do fulano, você começa a passar pela chata. Deixa as pessoas descobrirem por si mesmas, por si próprias, quem a pessoa é. Não é você. É um negócio que eu até estava falando com a minha irmã. A gente começa a entrar em umas batalhas porque a gente quer antecipar. Então eu vejo aquilo e falo assim, ai, isso aqui vai dar problema lá na frente, não sei o quê. Tá na sua alçada, tá na sua demanda, por que você tá se metendo? Deixa dar problema. Às vezes precisa dar problema pra pessoa enxergar e falar, puta, é verdade o que a Andréia tá falando, esse cara aqui não trabalha. Ou ele não está trabalhando bem, ou ele não está fazendo bem. Escolha as suas batalhas. Nem tudo precisa ser lutado. Briga dos outros, então, minha filha, faz a pêssega. Já basta as tuas. Não precisa sair comprando a dos outros também. Porque no final das contas, eles se resolvem e você que sai por idiota. Terceiro ponto. Abrace oportunidades. Ele fala, as oportunidades multiplicam-se à medida que elas são agarradas. E aí, se a gente volta no ponto 2, e tu tá com foco em comprar briga, em provar que fulano não trabalha, em provar que fulano não faz o dele, que o não sei quem tá certo,
As oportunidades, elas estão passando atrás de você e você não tá nem enxergando. Porque você tá gastando energia, você tá fazendo tanta força para derrubar, para mostrar alguém, para provar seu ponto, que a gente se distrai para as oportunidades. É um pedido de oração que eu sempre faço para Deus, sabe? Eu sempre falo: Deus, não me deixa estar dispersa ao ponto de não ver as portas abertas. Porque as oportunidades, elas aparecem. Eu sempre peço para Deus: Deus, me dê oportunidades, me dê possibilidades. Mas se eu estiver distraída, eu não vou ver elas. Eu preciso estar muito atenta para enxergar as oportunidades. E se eu estiver o tempo todo tentando provar meu ponto, entrando em batalhas desnecessárias, eu vou estar distraído. Eu não vou ver. Eu entrava depois, né, no Novo Testamento, eu entrava e geralmente eu começava a ver lugares que podiam ter melhorias e cadeiras vagas. Ó, aqui tá precisando de um líder. Esse povo aqui tá muito sem gerência. Que momento, assim, procurando agir no momento certo. Sabe, aquele problema que ninguém quer pegar. E aí você vai lá e abraça, e você faz, e você traz a solução. Ao invés de só negligenciar como todo mundo tá fazendo, fala: não, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem uma saída para isso aqui. Isso é oportunidade. Quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente está ali para resolver problema. A gente está ali para encontrar soluções. Se eu fico o tempo inteiro focado nos meus problemas e nas minhas lutas com os outros, eu não consigo enxergar soluções para o problema do lugar onde eu estou trabalhando. Eu não consigo achar soluções para problemas que estão dentro da minha casa, enquanto eu fico focando em mostrar para o Michael os pontos errados dele. Que ele está falhando, que ele está deixando de fazer, que eu perco oportunidades de mostrar para ele de um outro jeito como ele poderia estar me ajudando mais, fazendo mais. Preste atenção. A oportunidade, ela aparece para quem está muito atento e não para quem está gastando energia com o outro. Ponto 4. Esse aqui me pega muito profundamente. Pega mais André do Velho Testamento, mas ainda me pega muito. Seja adaptável. Resiste quem se adapta. Entendam de uma vez por todas. Mudanças são inevitáveis. E nós, pessoas controladoras, a gente odeia mudança. A gente odeia que as coisas comecem a ser feitas de outras maneiras. Mas se desse jeito aqui tá dando certo, pra que eu vou mudar? Pra que a gente vai mexer em time que tá ganhando? Que é um exemplo idiota. Eu trabalhava numa agência de marketing quando surgiu o ChatGPT. E eu me lembro que foi um frisson que todo mundo falava do ChatGPT. Falava. Eu resisti ao ChatGPT durante depois que ele foi lançado, uns 3 meses. Todo mundo: eu mexi, eu fiz isso, eu não sei o que, eu nananã, e eu... Ele ajuda a escrever post, ele ajuda não sei o que, piriri pororó, ele vai ajudar ali na tua produção. E nada supera aqui, ó. Nada supera esse cérebrozinho, essa cabeça, que faz muito melhor. Pois é. Que tempo perdido. Porque hoje é uma ferramenta que eu uso muito. Ele me dá algumas ideias, eu vou lá, coloco o meu contexto, eu coloco o meu perfume, eu coloco o meu cheiro naquilo ali. Mas acelera a minha produtividade no trabalho. Me ajuda para um caramba. Mas eu fiquei batendo cabeça durante meses para, ao invés de ir lá, pelo menos ver o que é, dar a chance para ver o que é. Não preciso, não quero, não vai me ajudar, não serve para mim. E a gente tem essa mania, digo, pessoas controladoras, pessoas mais avessas a mudanças, de quando acontece alguma coisa no nosso trabalho, a gente não quer mudar. O time está ganhando. Vai exigir esforço, vai exigir mudança na rotina. Eu quero que está confortável. O ser humano ama um conforto. A gente venera um conforto. E toda mudança deixa a gente desconfortável por um tempo, porque eu preciso aprender, eu preciso me adaptar. Só que quanto mais eu aprendo a me adaptar a pessoas, a situações e a lugares, mais vencedora eu sou.
Sempre. Eu tenho provas e provas e provas de que quando eu baixei a guarda, eu me adaptei, eu entendi o cenário, mudei a minha postura, eu ganhei. E eu ganhei muito. Muito. E me arrependo de ter sido tão intransigente com algumas mudanças que foram propostas na minha vida. De ter dificultado a vida das pessoas, sendo a chata, sendo a resistente, quando eu poderia ter aceito de cara uma mudança que facilitaria a minha vida. Ponto 5. Confunda o inimigo. Confunda o inimigo. Mas não. A gente não confunde o inimigo. A gente quer entregar o ouro pro inimigo. Ele diz assim, ó. Toda guerra é baseada no engano. Ai, Andréia, mas eu não quero mentir para o outro. Quer ver como tu confunde o inimigo? Eu era a pessoa que tinha muitas ideias. Então, eu via as coisas e tal. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa de achar soluções. E toda ideia, todo empreendimento, todo trabalho, ele é uma ideia de uma solução para algum problema que alguém tem. Então, uma fábrica de sabão, ela está resolvendo um problema de alguém que precisa limpar a roupa. Tá? Uma companhia de luz elétrica, ela está resolvendo um problema nosso da escuridão, da falta de energia elétrica. Só que eu era uma pessoa também muito, sinceramente, burra. Porque eu falava as minhas ideias. Eu espalhava as minhas ideias. Tal qual não foram as inúmeras vezes que eu via minhas ideias sendo proferida pela boca de outras pessoas que ganhavam louro às minhas custas. Que não era nem mencionada como, não, mas essa ideia aqui é da Andréia. Não, mas eu já tinha pensado nisso também, tá, Andréia? Acho que eu não tinha falado, mas isso aí não é novo não, eu já tinha pensado nisso. Tinha bosta, não tinha falado nada. Isso é confundir o inimigo. Quando eu sou uma pessoa muito explosiva, acontece uma situação e eu não explodo, eu tô confundindo o inimigo. Porque ele está esperando que eu seja reativa. Ele está esperando que eu vire a cara. Ele está esperando que eu brigue. E de repente eu não brigo. E de repente eu não falo. E aí o inimigo fica assim, será que ela viu mesmo? Será que ela escutou o que eu falei? Será que ela entendeu o que eu falei? Será que ela está guardando para me atacar mais tarde? O que está acontecendo? O problema é que a gente entrega a arma na mão do inimigo. O inimigo sabe como engatilhar a gente, ele sabe como provocar a gente, ele sabe como você vai reagir. E todas as vezes eu cumpro o script e faço exatamente como ele sabe que eu vou fazer. Confunda o inimigo. Eu ouvi uma vez de um treinador, e quando eu estava no CrossFit, a gente ia para uma competição e ele viu, eram várias provas, e eu me lembro que na primeira prova, bem no começo, nas minhas primeiras provas, eu tava muito sofrendo. E eu lembro que eu tava puxando um deadlift assim, puxando um terra no meio do ódio assim, e eu tava visivelmente muito sofrendo. Eu tava tipo, fazendo aquela cara. E quando acabou essa prova, ele chegou em mim e falou assim: nunca mais mostre pro seu adversário que você está sofrendo. Porque quando ele olha pro lado e vê você fazendo aquela cara, ele cresce. Ele olha e fala, Andréia tá morrendo, ela não aguenta mais uma repetição. E depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber. Porque eu olhava pros meus adversários e quando eu via a pessoa, tipo, demonstrando que ela tava morrendo, eu crescia. Eu falava, se ele tá morrendo, eu tô um pouco melhor, então eu vou passar, essa pessoa vai largar, ela vai abandonar daqui a pouco. E eu crescia na competição. E ontem mesmo minha irmã tava em casa e ela falou assim, cara, era bonito de ver você competindo, porque eu sempre olhava pra você e parecia que você estava inteira. Eu não fazia nem sorrindo, mas eu não fazia nem morrendo. Mas ninguém conseguia ler se eu conseguiria fazer mais 2, ou mais 5, ou mais 20 daquelas repetições. Parem de entregar o ouro na mão do bandido. Parem de deixar as pessoas saberem como você vai reagir naquela situação. Confunda o inimigo. Estamos acabando, tá? Ponto 6.
controle as suas emoções. O autocontrole. Se você está irritado, procure parecer calmo. Se está fraco, finja força. Isso aqui, a gente volta lá para cima. Não fique demonstrando trabalho. Vamos lá, André do Velho Testamento. Falar alguma coisa que eu não gostei. Automaticamente apertavam aquele interruptor que a minha cara caía. Era nítido. Quando falava alguma coisa que eu não gostava, a minha cara fechava. E aí já vem aquela. Você não gostou, né? Eu vi sua cara. A Andréia ficou puta, né? Eu vi sua cara. Era a coisa que eu mais escutava. Nossa, tava na sua cara que você não tava gostando. Nossa, tava na sua cara que você ficou puta. Como é que eu deixo as pessoas me lerem assim, gente? Como é que num ambiente de trabalho, onde todo mundo está brigando pelo seu lugar ao sol, onde vale dinheiro, onde é uma... Gente, trabalho é competição. Meter o dinheiro no meio é competição. Como é que eu deixei as pessoas me lerem tanto tempo? Como é que eu deixei as pessoas saberem como me engatilhar? Olha, eu olho pra isso, eu fico muito puta. Evite deixar as pessoas saberem como você está se sentindo. Evite explosões. Tá vendo que vai explodir? Gente, eu vou fazer xixi e já volto. Explode dentro do banheiro. Manda aquela mensagem. Eu falo que a minha irmã, ela é minha consultora 24 horas. Eu mando pra ela aqueles áudios de 5 minutos. Puta que pariu, não sei o que fulano isso, fulano aquilo. Mas o fulano não sabe. Antigamente ele sabia, mas agora ele não sabe. Isso entra muito em confundir o inimigo. Controle as suas emoções. Ponto 7, penúltimo ponto. Mire no ponto fraco. Se o inimigo está relaxado, ataque. Se ele está preparado, evite-o. Lembra do que eu falei lá? Eu queria provar que o cara não sabia fazer, que o cara era um enrolado, que o cara isso, tá. O cara sabia que eu tava atacando. Então ele tava o tempo inteiro preparado. Ele sabia com quem falar, ele sabia aonde demonstrar. Mira no ponto fraco. Ele não reage muito bem a excesso de demanda? Enche de demanda. Coloca mais demanda. Não reage muito bem à cobrança. Cobra. Aperta. A gente precisa aprender a navegar no erro do outro. Andréia, mas isso... Gente, desculpa, vocês estão na selva. Isso é trabalho. A vida real seria nós, todo mundo, num grande piquenique, a vida um grande mamãozão. Mas não é. Aprendam a navegar no erro do outro. O problema é que a gente quer atacar quando o nego tá atacando a gente. A gente quer atacar quando a pessoa tá vindo preparada com um foice em cima da gente. E aí a gente quer contra-atacar. Cala a boca. Espera. Navega no erro. Essa pessoa não é perfeita. Espera aparecer a hora do vacilo dela. Aí tu navega nesse vacilo. Se ele tá preparado, baixa a guarda. E só ataca quando a guarda dele estiver relaxada. E o último ponto. Ninguém vence uma pessoa disciplinada. A vitória pertence àquele que se prepara melhor. Em tudo. No esporte, nas relações, no trabalho. O problema é que a gente quer o resultado de quem faz sempre o que a gente faz às vezes. A gente quer aquela promoção, a gente quer ser visto dentro do trabalho, competindo com uma pessoa que está ali fazendo sempre, estudando, investindo em curso, melhorando, buscando feedback, e a gente quer o mesmo resultado da pessoa, não fazendo metade do que ela está fazendo. Quer crescer onde você está? Se prepara para esse crescimento, busca a oportunidade, se prepara para ela, estuda para isso. Seja melhor, entrega o dobro. Quer melhorar no teu relacionamento? Comunica mais, conversa mais, peça ajuda. Invista nesse relacionamento. Não faz só bico, não fecha a cara, não vira as costas. Ninguém vence pessoa disciplinada. Ninguém vence pessoa planejada. Ninguém vence pessoa estratégica. Às vezes o que está faltando para você é parar de reagir ao que estão fazendo para você e começar a agir. Quando eu reajo, eu não penso, eu estou simplesmente contra-atacando.
Você não vai ter a última palavra sempre. Você não vai vencer sempre. Mas você não precisa ficar entrando em toda a guerra para se dar conta disso. Pega esse mousse desse episódio, vai reescutando todos os pontos e começa a analisar as merdas que vocês estão fazendo. É a arte da guerra. Quando a gente tá num trabalho, a gente tá guerreando. É muito bom ter pessoas ao nosso lado, é muito bom ter ali pessoas que a gente pode contar, mas a grande maioria são pessoas cuidando. Não é que são inimigos, mas tá cada um cuidando do seu. Tá cada um querendo fazer o seu. Então, aprenda a ser mais estratégico, tanto no trabalho quanto na vida. Eu falei pra vocês que esse episódio ia ser, must have da nossa season. Espero vocês na próxima. Um beijo.